nada, né? Boa noite a todos. Um abraço em seus corações. Muito bom ver todos aqui, a casa cheia. Hoje nós temos a nossa expositora Rosana Ponche, né? E seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos então iniciar com uma prece, fechando os nossos olhos. Sentindo nesse momento que nos conectamos com o amigo Jesus. E nesse momento começamos a sentir os nossos corações batendo um pouquinho mais forte. Mas ao mesmo tempo a sensação de paz, de harmonia, de agradecimento. Mentalmente, podemos dar um grande sorriso à espiritualidade amiga, que permite que caia sobre cada um de nós nesse momento as mais belas energias. Que a nossa querida amiga, expositora da noite, possa receber em especial também toda a intuição, todo o carinho desta casa, e possa sentir-se literalmente na sua casa. Agradecemos então a Jesus por tê-los todos aqui reunidos nessa troca de energia. Sabemos também que existem muitos irmãos nos acompanhando pela internet. Sintam em seus lares esta luz que amplia, que traz paz, proteção, tranquilidade. É assim que possamos ouvir, receber e sentir tudo aquilo que precisamos nessa noite. Mais uma vez agradecemos a Jesus, aos mentores dessa casa. Que tenhamos uma excelente noite. Que assim seja. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu. Oh, que linda que está essa sala. Quando sentei aqui não tinha ninguém quase. Olha só, que bonito. Boa noite a todos. É uma alegria para nós estarmos nessa casa irmã desses companheiros queridos, aos quais labutamos juntos na tarefa do movimento espírita. E com muita alegria recebemos o convite dos companheiros e com muita alegria que aqui estamos compartilhando com os companheiros a reflexão da noite. Não somos palestrantes, não somos oradoras, somos apenas uma tarefeira que compartilhamos assim a doutrina espírita em seus mais variados nuances. E escolhemos para a noite de hoje, para compartilharmos, do livro Epístolas Espíritas, do nosso querido Oswaldo Melo, fundador da Federação Espírita Catarinense, trabalhador incansável pelo nosso movimento, que se propôs em sua existência a tarefa de união e unificação dos espíritas, para aqueles que estão iniciando na jornada espírita. A união e unificação, ela é um dos pontos mais importantes para que nós possamos dar continuidade de maneira harmoniosa e alinhada no movimento. A doutrina espírita é o Cristo redivivo, é a doutrina consoladora. A terceira revelação significa de que todo o embasamento da nossa doutrina está no Evangelho do Cristo. Todos nós que procuramos como proposta orientadora, naquele aspecto, naquela ideia de religiosidade, e escolhemos a doutrina espírita, estamos escolhendo o caminho do Cristo, com orientações acrescentadas dos espíritos através de Kardec e hoje, com toda essa vasta bibliografia que temos
no nosso movimento. Porém, lembrando que toda a bibliografia, ela tem 2 livros que nos embasam. É o Evangelho do Cristo e o Livro dos Espíritos. Daí, nós temos essa enormidade de informações, porém, todas elas, como pedra fundamental, os ensinos de Jesus e o Livro dos Espíritos, com as suas 1019 perguntas, que Kardec assim formulava para os diversos espíritos que assim respondiam. Oswaldo Melo foi, então, convidado por 2 benfeitores seus a escrever a Epístola aos Espíritos, para que essas epístolas pudessem nortear os espíritas catarinenses, e posso dizer não somente catarinenses, mas brasileiros e do mundo inteiro. E assim, os 3 combinaram que por 2 dias na semana, nos horários marcados, esses 2 espíritos se fariam presentes, onde Oswaldo Melo, com toda a sua dedicação e disciplina, estaria ali para receber dia após dia uma epístola. Conta ele que, apesar de todos os tropeços do seu dia, que todos nós temos, chegava um momento, ali ele conseguia estar na hora marcada, e os 2 espíritos jamais falharam. Inclusive, nessa trajetória, teve ele, num dos dias marcados, o sepultamento de um dos seus filhos. E mesmo assim, após haver sepultado o filho, foi ele até o lugar ao qual estava marcado e recebeu a epístola do dia. Pois, conforme nos disse Jesus, foi o que ele pensou com toda a sua tristeza e dor de um pai que perde o filho: deixai os mortos enterrar os seus mortos. Continua o teu caminho, continua a tua seara. E ali estava o nosso companheiro. Escolhemos então para compartilhar com todos a epístola 2ª, que de todas elas é a que mais nos chama a atenção, que é sobre a necessidade da cristianização da doutrina espírita. Por que a necessidade da cristianização da doutrina espírita? Porque cabe a todos nós, como espíritas, não esquecermos deste ponto. Já que nós, como achamos a doutrina dos espíritos, muitas das vezes nos deslumbramos com a parte da fenomenologia, do fenômeno mediúnico, e esquecemos a construção do reino de Deus em nossos corações, que se faz através do nosso modelo, que foi Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que não me seguir não chegará ao Pai. Significa que se nós não seguirmos o modelo do Cristo, o modelo de vida, vai ser difícil nós alcançarmos mais brevemente a nossa perfeição. Todos nós criados perfectíveis. Todos nós fomos criados fadados à perfeição. Todos nós caminhamos inevitavelmente à perfeição. Só que alguns de nós nos atrasamos, retardamos o nosso tempo de progresso porque ficamos encantados, deslumbrados, fascinados, não somente com os fenômenos, mas pelos encantos da materialidade. E esquecemos a espiritualidade em nós. Esquecemos que somos espíritos tendo uma experiência física. Não criaturas físicas tendo uma experiência espiritual. Nós somos espíritos numa experiência material. É o contrário. Às vezes a gente se encanta. Ai, os espíritos. E eu vi um espírito e eu senti um espírito. Vamos ver, vamos sentir. Isso é natural, pois nós somos espíritos. E aí vem alguém, um vidente, assim, diz, ai, eu vi a senhora, eu vi um espírito do seu lado. A companheira pode se impressionar. Ai, que será o espírito? Olha, tenha certeza que um espírito vai estar do seu lado, desde que a senhora nasceu até que a senhora desencarne, que é o seu guia espiritual. Guia espiritual não desprende da gente. Então, se algum vidente vê um espírito, fique tranquilo, que bom que o meu guia espiritual está do meu lado. Não me abandonou. Isso, inevitavelmente, a gente vai ver. Mas, enfim, vamos lá.
Nos diz Oswaldo Mello que a nossa curiosidade insatisfeita, a falta de orientação de muitos e, enfim, o orgulho de outros não permitem ainda um trabalho harmonioso e perfeito na Terra. Esse trabalho, apesar de tudo, está em formação. Nosso trabalho dentro do movimento espírita, como espíritas, está em formação. E verificamos isso. Somos espíritas de berço e já temos trilhado por algumas dezenas de anos no nosso movimento. E percebemos como ainda o nosso movimento está em formação. Mas também percebemos a nova era que se instala no movimento espírita. E posso dizer que uma delas, esta casa, ela se enquadra nesse novo perfil da casa do Cristo, da casa da família espírita, onde corações amigos se reúnem, sedentos de conforto, de esclarecimento e de orientação, como bons irmãos. Quebra-se e apaga-se um pouco aquela figura daquela casa qual um hospital, algo frio, que apenas vamos à cura de alguma coisa. Não, vamos ao encontro de almas co-irmãs. Vamos ao encontro de corações amigos, que juntos nos confortaremos e nos esclareceremos. Eis o objetivo da Casa Espírita. E é essa nova conotação, esse novo modelo, tirando o modelo da Casa do Caminho, onde Pedro, junto com alguns apóstolos, assim afundaram, que qual era o objetivo da Casa do Caminho? Abrigar criaturas órfãs, criaturas enfermas. Obviamente que hoje aqui na sociedade catarinense não vai bater na porta um leproso para que seja curado. Não vai bater na porta um cego para que seja curado. Mas bateremos nós, leprosos da alma, nós, cegos da alma. Batemos sim para curar as lepras na nossa alma, para tirar a cegueira do nosso espírito. Pois se vamos ver aqui, conforme ele nos disse, que ainda o orgulho não nos permite traçar voos mais altos. A nossa vaidade, o nosso egoísmo, ainda são os grandes entraves do nosso processo evolutivo. São aqueles aos quais teimam em nós e nós ainda não conseguimos nos libertar deles, e eles é que nos fazem teimar nos nossos sofrimentos e nas nossas dores. Pois as maiores dores que temos não são as do corpo. As maiores dores são as da alma. Porque do corpo a gente vai na farmácia e compra um remedinho. Hoje em dia, até para remedinho, para enfermidades psicossomáticas, a gente toma um Rivotril e acalma a ansiedade, a gente toma o Losartano, e toma não sei o quê, e aí vai. Né, é outro lá, já não me lembro mais, não é o Losartano. O Losartano é para pressão, né? Tinha aquele outro que era para ansiedade, mas não estou lembrada. Enfim, não importa, são tantas as medicações. A gente vai lá e escolhe, né? A gente quer ficar mais alegre, a gente quer ficar mais animado, a gente quer ficar menos animado, a gente quer, enfim. Aí vai ali e compra. Porém, as necessidades da alma, a gente não compra na farmácia. A gente não consegue em balcão nenhum. As necessidades da alma, a gente encontra na consolação. E essa consolação, ela está no Cristo. O Cristo nos deu. E ela está onde? Aonde? Se eu não vejo o Cristo não está. O Cristo veio há 2017 anos, agora ele não está aqui. Mas ele está no seu tarefeiro, que está na casa espírita, que está no culto, que está na igreja, que estão nos templos. Todo aquele que se propõe a levar o amor a quem assim o necessita, é um tarefeiro do Cristo.
Não importa a proposta religiosa que ele esteja representando, mas ele é um tarefeiro do Cristo. Somos os apóstolos da nova era. Somos assim os semeadores da palavra do Cristo. E essa semeadura, ela não se dá somente com palavras. Porque podemos nós vir aqui, e até é tão chique estar sendo filmados assim, ao vivo, né? Esse pessoal maravilhoso que está em casa, isso é muito chique, isso aí não tinha 2017 anos atrás. Podemos estar aqui falando palavras maravilhosas ou não, mas muito mais do que as palavras, o que realmente semeia o solo dos nossos corações são as ações. E as ações, as nossas ações, são o Evangelho no mundo. Francisco de Assis já nos dizia: sejas vós, no teu dia, a página do Evangelho que alguém terá a oportunidade de ler. Pois poderemos saber o Evangelho de ponta a ponta, capítulo, versículo, tudo. Mas se nós não o vivenciarmos, é palavra morta. A vivência cristã é o que realmente necessitamos para construir o templo de Deus em nossos corações. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, um livro que tivemos a oportunidade de estudá-lo em grupo, posso dizer que um livro tão pequeno, demoramos quase 2 anos para estudá-lo. Era uma vez na semana, 1 horinha. Mas é um livro que tem uma riqueza de detalhes que Humberto de Campos nos dá do Cristo. E a somatória de toda, a conclusão de todo o livro, em cada um dos seus capítulos, que o Cristo sempre dizia: a construção do reino de Deus na terra está em vossos corações. Eu posso estar no maior templo que tenhamos construído neste planeta, mas se eu não tiver esse templo dentro de mim, ele vai continuar lá, fora de mim. Eu posso estar no maior deserto que existe neste planeta, mas se eu tenho o templo de Deus em meu coração, eu estarei com esse templo aonde eu for. A paz reinará em mim. A felicidade reinará em mim. Mas aí sentimos nos olhares: mas como eu faço isso? Como eu construo o templo de Deus em meu coração? Preciso ler que livro? Preciso conhecer o quê? Podemos ler todos os livros existentes no planeta. Mas se não seguirmos um exemplo, de nada valerá. O exemplo vivo que tivemos foi o Cristo. O único Espírito perfeito que aqui esteve. E ele poderia haver enviado anjos para nos guiar, mas não. Ele se fez presente, porque ele queria nos mostrar o seu amor. Estarei com vós até o fim dos tempos. Ele é o nosso modelo. Então, quando a gente for tomar uma decisão em fazer algo, em falar alguma coisa, e que nós tenhamos o discernimento e a sabedoria de analisar as nossas atitudes antes, assim, de tomá-las, pensemos: como o Cristo agiria? No momento que eu tenho que perdoar, no momento que eu tenho que consolar, no momento que eu tenho que tomar decisões importantíssimas na minha vida, como Cristo agiria? É o nosso modelo. Toda
toda a bibliografia que temos nas mãos, ela aqui está para ser a nossa norteadora, para nos dar o norte, para nos ajudar, para não nos deixar esquecer. Mas se nós não a pormos em prática, também de nada vale. E assim Oswaldo Melo nos diz: os verdadeiros trabalhadores já se apossaram da charrua evangélica e a seara espiritual recebe no planeta terreno os influxos benfazejos dos céus. Cristianizar cada vez mais a doutrina espírita, não permitindo sejam esquecidos e adulterados os ensinos de Jesus, o Mestre amado. Deve ser, sem dúvida, a preocupação de quantos estão nessa hora empenhados e decididos a enfrentar todos os óbices que surjam. O trabalho desordenado de muitos espíritos que se deixam levar por fantasias e inovações humanas pretende transformar o espiritismo numa doutrina esdrúxula. O que Oswaldo Melo quer nos dizer aqui? É a sua grande preocupação, como também é a preocupação da maioria dos benfeitores espirituais, quando assumimos a responsabilidade de dar continuidade através de uma casa espírita. É nós inventarmos coisas. Fazermos coisas que agradem aos nossos olhos, ou que deslumbre os olhos de quem aqui adentra. Fenômenos, comunicações, materializações, curas extraordinárias, comunicações. Eu quero comunicar com meu pai, com meu filho, com meu sobrinho, com meu bisavô. Nós realmente, a gente quer comunicar com muita gente. Mas e se esses espíritos já estão reencarnados? Se eles já nem estão mais na espiritualidade? E a gente fica lá tentando uma comunicação. E como às vezes a gente diz assim para os nossos sobrinhos, para a criançada toda, vamos nos comunicar com quem está aqui agora. Vamos conversar com esses que estão aqui, agora, ao nosso lado. Pois as orientações, muitas vezes, que ficamos procurando na espiritualidade, muitas vezes nós as temos aqui nos nossos amigos, nos nossos familiares, nos nossos companheiros. E nós não nos ouvimos. E aí depois esse companheiro que estava aqui do nosso lado, trabalhava aqui do nosso lado, e a gente ficava todo dia na internet, no WhatsApp, no computador, e poucas palavras a gente dava para ele, ele desencarna. Aí a gente quer comunicar com ele. Eu vou lá naquela médium porque eu preciso falar com meu companheiro. Poxa, mas eu não falei agora. Agora nós não conversamos. Vou querer agora que ele comunique. Sendo que agora ele está num novo ciclo, numa nova vida, novos projetos. E nem tem muitas vezes condições de comunicar. Aprendamos a viver no mundo em que vivemos como devemos, fraternalmente, amorosamente, ouvindo-nos, abraçando-nos, sentindo-nos como verdadeiros irmãos. A espiritualidade, temos que deixar que a espiritualidade se encarregue. Nós temos que viver aqui, cuidando dos nossos corações, cuidando dos nossos templos interiores. Que esses templos realmente sejam templos de paz. Nos diz Oswaldo Melo. Ele, porém, não pode receber sugestões que geram em espíritos orgulhosos, os quais procuram adaptar a doutrina às múltiplas, variadas e singularíssimas impressões com que o mundo se ilude. Eu vou lá naquela casa espírita, que lá tem um médium, que ele faz umas comunicações maravilhosas, ele faz curas disso e do outro, né? Tem intercomunicação, tem não sei o quê.
que isso vai nos acrescentar, a não ser a nossa curiosidade saciar? O fenômeno, ele existe justamente para comprovar de que nós aqui estamos de passagem e que daqui vamos para a verdadeira morada, que é a espiritualidade. O fenômeno não está para que nós nos detenhamos nas responsabilidades que assumimos de tornar-nos criaturas melhores para fascinar-nos com o fenômeno em si. Tanto que ele teve os seus momentos. Os fenômenos materiais, lá no período da codificação, eles borbulhavam, pipocavam por todo lado. Materializações, mesas girantes, enfim, efeitos mil da mediunidade. E percebemos que nos últimos tempos, todos esses fenômenos, eles foram parando, e pouco nós temos. Porém, a gente fica cavocando, ver onde é que tem um médium lá que faça materialização, porque eu quero ver. Por quê? Porque, a espiritualidade já nos mostrou. No momento exato, ela já nos mostrou. Agora vocês já sabem, existe mundo espiritual, existe vida após a morte, agora a gente vai trabalhar. Mas vamos trabalhar de outra forma. Vamos trabalhar na construção do mundo melhor. Vamos trabalhar na construção de homens melhores. Vamos trabalhar na construção do homem de bem. Porque na hora de nós culminarmos a nossa experiência, não vai ser perguntado: quantos fenômenos o senhor viu? Quantas comunicações a senhora deu? Quantos passes você aplicou? Não será perguntado. Será avaliado pela nossa própria consciência a pessoa quando chegou na experiência terrena e no que ela se transformou. O que ela construiu como ser. Será analisada a nossa trajetória terrena pelos feitos que tenhamos feito dentro de nós. Construir pontes, construir isso, e fiz mansões, e fiz isso. Ótimo, maravilhoso. Tudo isso desenvolve em nosso ser muitas aptidões. Todas as construções desenvolvem em nós aptidões maravilhosas. Porém, só aquelas que desenvolvem as conquistas espirituais são que permanecem. Alexandre o Grande, isso já muitos de vocês já devem ter ouvido essa história, no seu leito de morte, pediu aos seus súditos que o seu enterro fosse da seguinte forma: que ele fosse colocado num caixão e que suas duas mãos ficassem para fora do caixão. Que o seu caixão fosse carregado por os melhores médicos da época. E por onde trilhasse o caixão, até o lugar do seu sepultamento, todas as suas riquezas estivessem qual um tapete. Mas, tá, mestre, mas nós estamos entendendo, porque esse negócio, suas mãos lá de fora, médicos carregando. A mensagem que quero deixar para o mundo é que tudo o que aqui conquistei, aqui permanecerá. Minhas mãos vazias chegaram e minhas mãos vazias se vão. E no momento da minha morte, nem o maior dos médicos conseguiria sobrepor-se à lei de Deus. Somos filhos da vida, somos filhos de Deus. E o propósito da nossa existência está escrito dentro de cada um de nós. Cada um de nós tem uma história. E cada um de nós vem com um propósito de construção de um ser melhor. Cabe a nós
encontrarmos verdadeiramente o nosso caminho e alcançarmos o nosso objetivo. Tudo isto que os espíritos abnegados amorosamente nos deixaram foi para nos orientar, foi para dizer: erra menos, falha menos, meu irmão, constrói mais, para quando daqui partirdes a tua consciência esteja livre, para daqui partirdes tenhas conquistado a verdadeira felicidade. Estes livros maravilhosos, essas leituras que nos enriquecem, que sejam elas as norteadoras das nossas almas, que nos deem força para superar os nossos orgulhos, os nossos egoísmos, as nossas vaidades, e que nos deem força para construir o verdadeiro homem de bem, o verdadeiro cristão. Cristianizemos o movimento espírita. Que a paz do Mestre Jesus permaneça nos nossos corações. Agradecemos de coração o carinho, essa troca carinhosa que tivemos nesses poucos minutos e desejamos que essas energias que carinhosamente as equipes espirituais prepararam para nos receber permaneçam em nós, possamos levar aos nossos lares, a todas aquelas criaturas queridas a quem amamos, que não puderam estar aqui, a todos os lares daqueles que nos assistem, aonde houver a necessidade de Deus, que ali se faça presente. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Alguém gostaria de fazer uma pergunta à nossa palestrante? Sobre o assunto? Lembrando que a nossa casa é aberta a perguntas, né? Não é só ouvir, pode participar também, fazer perguntas. Isso é muito bom, interagir. Interagir. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? É uma reflexão. É, exato, uma reflexão. Tudo bem, vamos se acostumando. Então tá bom, meu irmão. Muito obrigado, viu, Luciano? Valeu mesmo. Só temos a agradecer, então, por esse banho de informações, né? Oswaldo Melo, né? Um grande trabalhador, tanto da Federação Espírita Catarinense, como, enfim, nossa amiga já descreveu bastante as informações dele. Então, só temos a agradecer por esses minutos que estivemos juntos aqui. E podemos novamente fechar nossos olhos. Sentir a nossa respiração. E os nossos corações que nesse momento estão envolvidos pelo carinho e o amor da espiritualidade amiga. Podemos sentir nessa sala as boas energias que são trocadas por vocês, por cada um de vocês que está aqui, pois sabemos que não é só o expositor, cada um de nós também vibra nessas energias, em conjunto com a espiritualidade amiga, em conjunto com vocês que estão assistindo pelos diversos canais, pelo Facebook. Então esse é o momento de nós mentalmente dar um belo sorriso, primeiro a nós mesmos, por estarmos participando, estudando, prestando atenção nessa doutrina maravilhosa, que tanto nos traz explicações lógicas, nos dá sentido às situações do dia a dia, e faz com que cada vez mais vejamos aquilo que repetimos ainda por palavras, filhos do mesmo Pai, portanto, todos nós somos irmãos. Então que possamos sair daqui essa noite, e quando chegarmos em nossos lares, ao abrirmos a porta, possamos sentir a energia que vai conosco,
e nossos corações vibrando essa frequência do amor. E por lá, certamente iremos espalhar essas energias a todos que nos aguardam, a todos os lugares das nossas casas. Mais uma vez agradecemos a expositora, nossa querida amiga de trabalho. Agradecemos a espiritualidade de amiga, aos coordenadores da Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas, a Oswaldo Melo, nosso querido irmão que atua no movimento espírita catarinense brasileiro, Lins Vasconcelos, tantos irmãos que trabalham conosco na seara do bem. Que Jesus, modelo e mestre, então, possa nos acompanhar. Que a luz maior do universo esteja iluminando os nossos caminhos. Que assim seja. Agora nós vamos iniciar os passes. Vão ser convidados de 10 em 10 para acompanhar na sala. Vamos aguardar alguns instantes. Muito obrigado a todos por terem vindo. Até a próxima semana.